Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui para a gente começar uma série nova no canal, uma série sobre energia mecânica. Olha só, são 10 aulas, completíssimo para você, trabalho, conservação de energia, forças conservativas, dissipativas, o negócio tá lindo demais, tá? E essa aqui é apenas a primeira aula. Vamos junto? Vamos comigo? Olha o que a gente vai falar nessa aula aqui, ó. Definição de trabalho, trabalho resistente em motor, trabalho da força resultante, análise gráfica. Vai aparecer aqui trabalho da força peso, trabalho da força elástica. Meu amigo, o negócio aqui tá legal demais. Vamos junto comigo? Vamos? Vamos lá, olha só. Eu quero que você, primeiramente, tenha a ideia intuitiva do que é trabalho. Porque trabalho é um nome chique, é um nome arrumado para uma coisa fácil demais. Trabalho é energia, cara. Fácil demais. Olha só. Eu tenho aqui o nosso Little Cat, tá? E ele vai ser puxado por uma força. Prof, cadê a força que vai puxar ele? Tá aqui, ó. Esse Little Cat ele vai ser puxado por uma forcinha horizontal aqui. Vamos colocar essa forcinha bem aqui, ó. Pronto. Então, uma força puxou esse caixote para a direita. E aqui, continua puxando, continua puxando aqui. A mesma força, tá certo? Então, você concorda comigo, gente, que essa força que puxou esse caixote aqui com o nosso Little Cat, essa força, ela transferiu energia para o caixote, né? Por isso que o caixote começou a se movimentar. Se você já é um pouquinho mais esperto em energia, você deve entender que esse caixote ele ganhou energia cinética. Eu te pergunto, quem transferiu essa energia cinética para o caixote? Foi a força, através da realização de um trabalho. Então, o trabalho é nada mais, nada menos do que uma transferência de energia através de uma força. Vamos escrever isso aí? Então, olha só que bonito isso aí, olha só. Trabalho é uma energia fornecida ou retirada de um corpo através de uma força. Quando essa força atuou sobre esse caixote, essa força transferiu uma energia para movimentar esse caixote de um ponto até outro. Fácil, não é? Trabalho, cara, é energia. Professor, o senhor falou que essa energia pode ser fornecida ou retirada. Logicamente, se a força for a favor do movimento, a gente fala que essa força ela ajudou o movimento, ela transferiu energia para o movimento. Agora, se você tem um bloco se movendo para cá e uma força, tipo assim, freando esse bloco, tá? Uma força no sentido contrário do movimento, a gente fala que essa força ela retira a energia do trabalho. E esse fato de uma força dar energia ou de retirar energia, essas forças realizam trabalhos com nomes diferentes. Como assim, prof? Vamos lá, olha só. Caso a força forneça energia ao corpo, a gente fala que essa força realizou um trabalho motor, gente. E o sinal algébrico desse trabalho é um sinal positivo. Vamos aqui primeiro para uma consideração importante. Existem 3 letrinhas que professores e livros a nível mundial aí usam para trabalho, tá? Tem professores que usam o W, que vem do work, lá do inglês. Tem professores que usam o tal, letra grega maiúscula, e tem professores, como eu, que usam o tal, letra grega minúscula. Qual foi o critério que eu utilizei para escolher uma dessas 3 letras? Eu não utilizei critério nenhum, tá? A primeira vez que alguém me apresentou na vida, lá no ensino médio, o conceito de trabalho, foi com esse tal minúsculo aqui, tá? E eu fiquei utilizando ele pelo resto da vida. Na universidade, meu professor usava W, mas eu continuei usando tal, tá? Tanto faz. Qualquer uma dessas letras representa trabalho. Então, se a força fornece energia ao corpo, a gente fala que esse trabalho é chamado de trabalho motor. Já se essa força, gente, ela retirar a energia do corpo, o caso de um corpo estar se movendo para um lado e a força atrapalhando esse movimento, a gente fala que a força realiza um trabalho resistente e o sinal algébrico nas equações, esse trabalho deve ter um valor negativo. Tá? Isso é muito importante. Força ajudou, força transferiu energia, trabalho positivo. Força retirou, força atrapalhou o movimento, retirou energia, trabalho resistente, que é um trabalho algebricamente negativo. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Vamos aprender agora a calcular esse trabalho, tá, gente? Eu vou pegar aqui uma força qualquer, tá? Atuando aqui nesse Little Cat. Olha só, uma força qualquer aqui atuando nesse Little Cat, tá bom? Eu vou chamar de força F. Logicamente, essa força continua atuando nesse ponto aqui, tá legal? Ela arrastou esse caixote aí, só que eu peguei aqui uma força inclinada. Você consegue perceber que essa força forma um ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa
com a horizontal, com a direção do movimento. Então, por fim, essa força aqui, ó, ela tem um ângulo alfa com a horizontal, que é a direção do movimento. Vamos pensar aqui, cara. Eu tô aqui para te fazer aprender física de forma intuitiva, pensada, raciocinada. Não adianta ficar por aí propagando a equação, cara. Quem propaga a equação tem boa memória, sabe pouca física. Já viu essa aí? Então vamos lá, olha só. Se essa força está inclinada, eu posso decompor ela. Você concorda comigo? Toda força que está inclinada, gente, ela tem componentes. Então ela vai ter uma componente horizontal e ela vai ter uma componente vertical. Muito bem, vamos colocar essas componentes bem aqui. Olha só, tá aqui a componente horizontal da minha força, tá? Se é a componente no eixo X, eu vou chamar essa força de Fx. Tu concorda comigo? Fx, né? E aqui, prof, tu vai ter a componente vertical da força, né? A sombrinha dela na vertical. Exatamente. Então aqui eu tenho a força Fy, tá? A componente da força F no eixo Y. Gente, me ajuda aqui com o raciocínio, vem cá. Tu acha que essa componente Fy aqui, eu só tenho duas forças agora, só tenho a força Fy e a força Fx. Tu acha que essa força Fy, que está na vertical, ela ajudou ou atrapalhou esse movimento que aconteceu na horizontal? Ela nem flói nem contribui, minha amiga. Essa força Fy aí, ela, como ela está perpendicular ao movimento, tá? O movimento acontece assim, a força na vertical, ela nem ajuda, nem atrapalha, nem flói, nem contribui. Então a gente já intuitivamente sabe que essa força Fy, ela não realiza trabalho. E qual é a força de fato que está atuando para trazer esse Little Cat? Olha só, ele vai percorrer aqui uma distância que eu vou chamar aqui, essa distância de D, tá certo? D ou delta S, tanto faz aqui. Então, prof, esse caixote aqui ele deslizou para uma distância D. Qual é a força que de fato está fazendo com que essa coisa aconteça? É a força Fx, tu concorda comigo? É Fx. Como é que a gente acha essa componente? Então, olha só, gente. As componentes Fy e Fx da força é muito fácil a gente encontrar, né? Fy é F vezes o seno do ângulo de inclinação. E o Fx vai ser o F vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Tem até aquela diquinha, né? Quem toca, coça. Qual desses vetores, Fx ou Fy, está tocando o ângulo alfa? Quem está tocando o ângulo alfa é o Fx. Quem toca, coça. Então, quem está colado ao ângulo alfa é Fx. Quem está colado recebe o cosseno. Então, o Fx é F, que é o vetor original, vezes o cosseno. Tá legal? Então, a definição de trabalho, gente, é assim, ó. A definição matemática de trabalho é a seguinte. Vamos colocar essa coisinha assim. Trabalho da força F, tá? Vai ser a força que de fato está realizando o trabalho, que a gente sabe que é a Fx, beleza? Vezes o deslocamento. Essa aqui é a definição matemática de trabalho. Professor, de onde é que vem essa formuleta aqui? O senhor falou que vai ensinar a gente a pensar. Na aula 2, eu vou te mostrar de onde ela vem. É porque para te mostrar isso aqui, eu preciso de um conceito prévio que eu não vou utilizar agora não, tá? Então, prof, o trabalho dessa força F vai ser, galerinha, Fx é F cosseno de alfa. Então, isso aqui vai dar F, que é a força, essa força aqui, vezes D, vezes o cosseno do ângulo alfa. Que legal, cara. E aí a gente tem a nossa equação que define trabalho pra gente, tá? Então, trabalho é F vezes D vezes o cosseno do ângulo de inclinação. E cuidado que esse ângulo alfa aqui é sempre o ângulo entre a força e a direção do movimento. O movimento não foi horizontal? Então, é entre F e a horizontal esse ângulo aqui. Tá legal? Só pra gente fazer aqui umas revisõezinhas básicas, vamos lembrar aqui as unidades. Olha só. Gente, trabalho não é energia? Então, trabalho é medido em joule, tá? Que maravilha. Trabalho é medido em joule. Força é força. Não diga, né, professor? Então, é medida em newtons. Tá legal? E o deslocamento ou distância aqui, a gente mede logicamente em metros e o cosseno é uma grandeza adimensional. E aí, daqui você já tem uma ideia legal, ó. Joule, pessoal, é newton vezes metro, tá bom? Joule é newton vezes metro. Agora tem uma coisa importante que eu até já comentei na aula. Uma força que é perpendicular ao deslocamento, ela nunca, never,
forever and ever realiza trabalho. Não tem como realizar trabalho. Se o corpo está se movendo assim e a força é assim, cara, para cima, ou então se o corpo está descendo e a força é assim, essa força realiza trabalho, gente? Não. Uma força só realiza trabalho se ela estiver a favor ou contra o deslocamento. Se for a favor do deslocamento, trabalho motor positivo. Se for contra, trabalho resistente negativo. Professor, coloca isso aí para eu ver. Então, olha uma obzona. O que é uma obzona? Uma obja é uma coisa importante. Uma obzona, meu amigo, é uma coisa mágica. Vale post-it, tá? Diga aí qual é essa obzona. Forças perpendiculares ao movimento never, nunca, forever and ever realizam trabalho. Essas forças não realizam trabalho nunca, tá legal? Então, se você tiver aqui, ó, professor, me diga aí. Diga aí, ó. Você tem aqui um bloquinho, né? Vou pegar aqui um bloquinho, tá? Tem uma força que atua bem assim. O bloquinho tá se movendo para a direita, tá? Ih, tá escorregando. Tenho aqui uma força F1 e eu tenho uma força F2 assim, ó, vertical, tá? Qual dessas forças realiza um trabalho? A força F1 realiza trabalho porque está na direção do movimento. Essa força aqui que está perpendicular ao movimento não realiza trabalho. Ela nem flói, nem contribui, nem ajuda, nem atrapalha o nosso sistema a se movimentar. Tá tranquilo, galera? Tá sucesso? É lindo ou não é? Meu amigo, isso é maravilhoso. Olha só. Trabalho da força resultante. Galerinha, vamos colocar aqui algumas forcinhas que atuam no caixote com o nosso Little Cat. Aqui eu vou te dar valores para ficar mais fácil de você entender, tá bom? Então vem cá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma forcinha. Vou colocar aqui esse vermelho que é mais elegante. Vamos colocar aqui, ó, uma força F2 de módulo 10 newtons. Tá legal? Vamos colocar uma força contrária a esse movimento. Suponha que o movimento acontece no sentido que o gatinho está olhando, tá? Então, se o gatinho está olhando para a direita, o movimento está acontecendo para a direita. E essa força aqui, ó, eu vou chamar de força F1, que vale, suponhamos, 4 newtons. Tá tranquilo? Então, aqui eu tenho a mesma coisa, uma força F2 de 10 newtons, e para a esquerda eu tenho uma força F1 de 4 newtons. Galerinha, vem comigo. Olha que legal. Vamos supor aqui que vai ter um deslocamento. Eu vou dar o valor para você desse deslocamento também, para ficar fácil de você entender com números. Vamos supor, profim, que esse deslocamento aí, ele foi de 5 metros, tá bom? O que eu vou fazer com você? Vou até colocar de cores diferentes. Vamos calcular primeiro o trabalho realizado pela força F2. Então, o trabalho realizado pela força F2 vai ser, ela já está paralela ao deslocamento, né? Então nem aparece aquele cosseno, o cosseno dá 1, cara. Então o trabalho dessa força F2 vai ser F2 vezes o deslocamento, que dá quanto, hein, gente? Quanto é que dá F2? É 10. E o deslocamento foi de quanto? 5. Galerinha, o trabalho dessa força F2 vai valer quanto? Vai valer 50 joules. Positivos ou negativos? Positivos, porque essa força F2 está a favor do movimento. Legal. Vou colocar de cor diferente agora para você. Vamos calcular o trabalho da força F1. O trabalho da força F1 vai ser a força F1 vezes o deslocamento. E essa força F1, eu dei na questão para você ali, ó, ela vale 4. E o deslocamento? 5. Então isso aqui vai dar quanto, professor? 20 joules. Positivos ou negativos? Galerinha, essa força não está contrária ao movimento? Então ela atrapalha, ela realiza um trabalho negativo, ela realiza um trabalho resistente. Então é você que tem que colocar esse sinal algébrico aqui, ó, menos 20 joules. E eu te pergunto, quanto é que vale agora o trabalho total, prof? O trabalho total sobre essa caixinha? É a soma de todos os trabalhos, né? Vai ser o trabalho da força F1 mais o trabalho da força F2. Meu povo, mais 50 menos 20 vai dar quanto? Vai dar 30 joules. Então, o trabalho total sobre essa caixa valeu 30 joules. O que eu vou fazer aqui? Eu vou até dividir aqui o quadro, na verdade, a tela, para a gente fazer aqui uma análise legal. Você não precisa fazer isso aqui sempre. Me diz aqui, 10 newtons para a direita e 4 newtons para a esquerda. Gente, me dá uma resultante de quanto? Tu consegue me dizer quanto é a força resultante
sobre essa caixinha aqui. A força resultante, gente, 10 para a direita, 4 para a esquerda dá 6, né? A subtração desses dois vetores, dos módulos desses vetores. Então a força resultante vai dar 6 newtons. Então olha o pulo do gato aqui, ó. Trabalho da força resultante, que é o trabalho total, é exatamente, pessoal, a força resultante vezes deslocamento. Sério mesmo, professor? Sério? Quanto é a força resultante? 6 newtons. E o deslocamento foi de quanto? 5 metros. Isso aqui dá quanto? 30 joules. Professor, me diz aí, cara. Foi coincidência que deu igual ao exemplo passado? Foi coincidência não, cara. É por isso que eu fiz as continhas para te mostrar. Quando você vai calcular o trabalho da força resultante, basta que você faça trabalho da força resultante, você calcula a força resultante antes e com ela você utiliza a equação do trabalho. Então, o trabalho da força resultante vezes distância, vezes deslocamento. Se essa força resultante estiver inclinado, vezes o cosseno do ângulo de inclinação, tá? Desculpa aí, gente. Tá legal, gente? Tá tranquilo? Como é que você interpreta esses valores aqui? Vamos pensar fisicamente? Essa força F2, ela dá 50 joules. A força F1 retira 50 joules. De modo que o total, se alguém deu 50 e alguém retirou 20, dá quanto, hein, prof? Dá 30, né? Dá 30. É o saldo do trabalho. Pô, cara, que legal, mano. Entender física é uma coisa maravilhosa. Olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Cálculo do trabalho agora na vertical. Vou te dar valores aqui. Olha que bacana. Vem comigo. Vamos supor, pessoal, que tem duas forças que atuam aqui nesse elevador, tá bom? Quantas forças, prof? São duas forças que atuam aqui nesse elevador. Eu tenho o peso para baixo e tenho a tração para cima, tá bom? Então tá aqui, ó. Tem uma tração puxando esse elevador para cima e tem o peso, tá, do elevador, que é uma força que puxa ele para baixo. Vamos supor que esse elevador ele vai subir, tá, por uma altura de 10 metros. Muito bem, 10 metros é a altura que ele vai subir. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar os valores da tração e da massa do elevador, tá? Então, a tração do elevador, prof, a tração sobre o elevador vale quanto? Vamos dizer aqui que essa tração vale 1000 newtons, tá bom? Essa tração vale 1000 newtons. Prof, me diz aí quanto é que vale o peso do elevador. Desculpa, quanto é que vale a massa do elevador, tá? A massa do elevador, vamos supor que é um elevador de carga, então 50 kg. Galerinha, se a massa é 50 kg, quanto é que vale o peso do elevador? Tu lembra que peso é a massa vezes a gravidade? Então a massa 50, a aceleração da gravidade tem que ser dado, vale 10. Então aqui a gente tem, ó, 500 newtons de peso. Então tração para cima é 1000 newtons, peso para baixo 500 newtons, tá legal? Força resultante 500 newtons, tá bom? 100 para cima, 500 para baixo, dá uma resultante de 500 newtons. Vou fazer o seguinte, vamos calcular o trabalho da tração? Então vai lá, prof. Primeiro passo é muito fácil, calcular o trabalho da força de tração. Então o trabalho da força de tração vai ser a força de tração vezes o deslocamento. Cadê o cosseno? Tem não, porque a tração, né, ela é paralela ao deslocamento. Tá bom? E aí o ângulo é 0, o cosseno vale 1. Então vai ser a tração, que vale 10 a terceira, né, que é 1000 newtons, vezes o deslocamento, que é a própria altura, que vale 10. Então isso aqui, gente, vai dar 10 a quarta joules. Tá tranquilo? Tá sucesso? Tem estresse? Tem não, né? Segundo, e aí, cara, já vai aparecer na tua frente uma coisa que possivelmente você já sabia, só que eu vou demonstrar aqui para você. Vamos calcular o trabalho da força-peso, prof? Vamos lá. O trabalho da força-peso é a força-peso vezes o deslocamento, que é a altura. Cara, que legal. Então, olha só. Quanto é que é o peso? A massa vezes a gravidade vezes o deslocamento, que é a altura. Meu Deus, professor, eu já tinha ouvido falar que o trabalho da força-peso é mgh. Tá aí, cara, não é uma fórmula nova. Força vezes deslocamento. Força, mg. Deslocamento, altura, h. Então fica mg. Que bacana. Então o trabalho da força-peso, professor, é a magreza humana. Exatamente, magreza humana, mgh. Que legal, cara. Olha que massa. A gente já fez, gente, quanto é que vale esse mg, né? Vale 500. Então isso aqui vale 500. A altura a gente sabe que é 10. Então isso aqui vai dar 5.000. Tá? Isso aqui vai dar 5
vezes 10 a terceira joules. Cuidado com o sinal, meu povo bonito. A força-peso, o elevador está subindo, a força-peso está a favor ou contra o deslocamento? Está contra. Então a força-peso vai realizar um trabalho negativo, a força-peso atrapalha a subida do elevador. Então você que tem que colocar esse sinalzinho de menos aqui, ó, você que tem que colocar, tá bom? E aí, prof, quanto que dá o trabalho da força resultante aí? O trabalho da força resultante vai dar quanto? Então, o trabalho da força resultante eu já poderia fazer. Como eu já calculei o trabalho de cada força, basta somar, né? Fazer uma soma algébrica. Então, vai ser o trabalho da tração mais o trabalho do peso, só que o peso é negativo. 10 a quarta, gente, é 10 mil, concorda comigo? Sem dor, né, prof? Sem dor. Mais o trabalho do peso. Pô, o peso está contra o movimento. 5 mil. 5, 10 a terceira, 5 mil. Então, o trabalho da força resultante, tá legal? Vai ser 10 mil menos 5 mil, que vai dar 5 mil joules. Então esse elevador ele ganha 5 mil joules de subida de energia durante essa subida de 10 metros. Professor, por que o senhor fez passo a passo? A gente não já poderia ter feito pela força resultante, mas é porque eu queria te mostrar o trabalho da força-peso. Para calcular o trabalho da força resultante, bastaria que eu fizesse tração para cima 1000 newtons, peso para baixo 500 newtons, força resultante é 500. 500 vezes 10, 5 mil. Ah, cara, mas eu fiz passo a passo para a gente treinar. Tranquilo? Vamos para a última análise agora da nossa aula, que é a parte gráfica. Pessoal, olha que legal aqui. A gente pode calcular o trabalho de uma maneira muito especial, tá? Eu posso calcular o trabalho através da área de um gráfico. Meu Deus, prof, é sério? E esse gráfico, assim, ele é um gráfico muito especial, tá? Tem que atentar muito lindamente para isso aqui, porque a brincadeira é bacana. Eu vou desenhar aqui 2 casos para vocês, para que a gente consiga evoluir com sucesso, tá? Olha que bonito aqui. Vamos lá, prof. Prof, que gráfico é esse que a gente vai analisar? Pessoal, o gráfico que a gente vai analisar é o gráfico da força em função do tempo, tá? Então, desculpa, força em função da distância. Então, quando eu tenho um gráfico F em função de D, tá bom? Eu posso calcular o trabalho através da área. Professor, o senhor disse que ia dar 2 exemplos. Tudo bem, então vamos fazer o primeiro, que é esse aqui, ó. Suponha que a gente tem uma força constante. Galerinha, se essa força é constante, tu concorda comigo que a área desse gráfico aqui, ó, isso aqui, essa figura aqui, na verdade, essa figura aqui é um retângulo, tá? Então aqui, ó, eu tenho um certo deslocamento, tá legal? E a gente tem, vamos pegar a força por completo aqui, olha só, deixa eu completar isso aqui. Eu tenho aqui distância, o deslocamento, tá? E aqui eu tenho uma força F. Como é que fica, gente, a área desse gráfico aqui? Então a área não é numericamente igual ao trabalho? Então se eu calcular essa área, base vezes altura, força vezes distância. Oxe, a gente não já conhecia isso aí? Já, pra tu ver que as coisas casam, cara. É legal, não é? Então tá aí, ó, trabalho, força vezes distância. Só que tem um perigo, meu Deus, você só pode utilizar essa equação quando a força é constante. Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, força constante. Prof, se a força variar, meu amigo, se a força variar, tipo assim, ó. Isso aqui pode ser, gente, qualquer forma, tá? Eu coloquei aqui uma reta, mas vale de forma geral. Mas sempre vai cair uma figura geométrica cuja área você sabe calcular. Então, olha só. Prof, se a gente pegar uma força que varia em função da distância, aí eu já vou ter uma brincadeira diferente, mas o raciocínio da área é a mesma. Se você calcular essa areazinha aqui, que figura geométrica é essa? Trapézio. Concorda comigo? É um trapézio. Se você calcular a área desse trapézio, você vai estar calculando o trabalho total realizado por essa força. Então essa equação aqui, prof, força vezes distância, não vale para esse caso? Não. Porque aqui não tem uma força constante. Eu tenho aqui uma força que começa, por exemplo, com o valor F0 e ela vai mudando, ela vai aumentando. Então eu não posso usar essa equação aqui. Então a força variou, é uma força variável, você vai ter que calcular a área abaixo dessa curva. Vamos para o melhor exemplo dessa aula, e aqui eu já vou te demonstrar uma outra coisa que possivelmente você já sabia. Vamos calcular o trabalho da força elástica. Eu vou utilizar esse raciocínio. Vem comigo aqui. Olha só.
Tu lembra, pessoal, que a força elástica ela é dada por K, que é a constante da mola, vezes a deformação da mola, que é o deslocamento, tá? Então veja que a força elástica ela não é uma coisa constante. A força elástica ela varia linearmente, diretamente proporcional com o deslocamento, com o tanto que você puxa a mola. Então eu jamais você pode usar força vezes deslocamento para calcular o trabalho da força elástica, porque a força elástica ela varia, olha só. Se eu tenho aqui esse K que é constante, quanto mais eu deformo a mola, cara, quanto mais eu distendo a mola, maior é a força que eu preciso fazer. Como é a cara do gráfico da força elástica? Isso aqui você concorda comigo que é uma função do tipo y igual a A vezes x? Você concorda comigo? Então, gente, isso aqui vai dar uma reta crescente. Vê se você concorda comigo. Isso aqui vai dar uma reta crescente, olha só. Então aqui eu tenho a força elástica, tá? E aqui eu tenho a distância, né? O tanto que eu deformei, na verdade, vamos colocar x. Tá legal? Então você vai ter aqui uma reta crescente que parte da origem, né? Y igual a A vezes x, sendo A positivo, que essa constante é uma constante positiva. O gráfico, pessoal, é uma reta crescente que parte da origem. Bem aqui, ó. Sério mesmo, professor? Sério, cara. Tá? Exatamente isso. Então eu vou ter uma reta crescente que parte da origem. Como é que eu faço para calcular esse trabalho? Eu tenho que calcular essa área. E eu não te falei que sempre vai cair numa figura geométrica que você conhece, gente? Caiu num triângulo. Então você tem aqui uma deformação x e aqui você tem a força elástica, né? Uma força elástica qualquer. Então se a gente calcular a área desse triângulo, eu estou calculando exatamente o trabalho. Vamos fazer esse cálculo aqui comigo para você ver como é elegante. Olha só. Então, o trabalho da força elástica vai ser a área desse triângulozinho. Base, x, vezes a altura, que é o valor da força elástica. Tudo isso aqui dividido por quanto, hein? Tudo isso aqui dividido por 2. Então, trabalho da força elástica, base, x, altura, dividido por 2. Só que tu te lembras que força elástica é K vezes x? Então, o que a gente vai ter? Que o trabalho da força elástica vai ser dado por K vezes x é kx quadrado, pessoal. Tudo isso dividido por quanto, hein? Tudo isso dividido... Tá feio aqui. Tudo isso dividido por 2. Olha que maravilha. Trabalho da força elástica, kx quadrado sobre 2. Tá bom, gente? Espero de coração que essa aula tenha contribuído de alguma forma para você. Logicamente foi uma aula extensa, uma aula grande, só que a gente preza pela qualidade, tá? A gente vai a fundo para que você consiga entender física com o coração, para que você não esqueça nunca mais, tá? Se você acompanha nosso trabalho e você gosta de curtir as coisas de física, astronomia, cosmologia, astrofísica, acompanha a gente lá no nosso grupo privado no Telegram. Lá eu posto coisas sobre aulas, listas de exercício, coisas sobre astronomia, novidades do mundo físico, tá? Então o link tá aqui na descrição desse vídeo para o nosso grupo privado no Telegram. É isso aí, até a nossa segunda aula. Um beijo no coração, um forte abraço e avante!